E aí, você sabia que a placa traseira do veículo ela deve estar iluminada? Vamos ver. Olá, mais um Transitando com o Marcelo Araújo. Existe uma regra do Código de Trânsito que determina que a placa traseira do veículo ela deve estar iluminada. E uma infração de trânsito do artigo 250, inciso 3º, de deixar de manter a placa traseira iluminada se constitui uma infração de natureza média. Mas a questão é a seguinte, ao meu ver, o legislador ele não sabe como funcionam os interruptores de luz de um veículo. Eu vou dizer pelo quê. A placa traseira, só para conhecimento do legislador e dos órgãos de fiscalização, ela não acende com interruptor próprio. Você não tem um botão no painel do veículo, o interruptor, que acenda apenas a placa traseira. Quando você acende o sistema de iluminação, os faróis, lanternas, etc., naturalmente a luz de placa ela também acende. Então, essa infração, ela, ao meu ver, ela não tem sentido nenhum. Porque ou a lâmpada está queimada, seria uma outra infração, ou o sistema de iluminação está com alguma falha, que também é outra infração, ou está sem a lâmpada, que seria a falta do equipamento obrigatório, mas deixar de iluminar a placa traseira é como se você tivesse um interruptor próprio apenas para manter a placa traseira acesa, e isso não ocorre. Então, uma infração totalmente esdrúxula, na minha opinião, uma infração que deveria ser só mediante abordagem para conferir o motivo pelo qual a placa traseira não se encontra iluminada, ou seja, não seria por falta de ligá-la, que essa seria a única justificativa se você tivesse, como eu digo e repito, um interruptor próprio para a luz traseira. E não são poucas vezes que você verifica, né, autuações dessa natureza, lavradas sem abordagem pela placa traseira não estar iluminada. Então, minha opinião pessoal é que essa infração ela foi idealizada pelo legislador que não tem conhecimento do funcionamento dos interruptores, dos botões de iluminação de um veículo e não sabe que quando você acende as demais luzes, a placa traseira naturalmente ela é acesa também. Uma coisa para a gente refletir, o próprio manual de fiscalização ele é bastante superficial nessa questão, ele apenas aponta, né, se a placa traseira não estiver iluminada, mas ele alerta que essas outras condições que eu falei, lâmpada queimada, sem a lâmpada e outras situações, a placa elegível, a placa invisível, a ausência de placa, são outras tipificações diversas que não é essa que eu falei. Então fica aí a reflexão quando você for autuado, né? Se você for autuado pelo problema da placa traseira não estar iluminada, saiba que essa, ao meu ver, é uma péssima ideia do legislador. Tá certo? Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.